Você não chega na casa de outra pessoa abrindo a geladeira. Você não chega na casa de outra pessoa já mexendo no armário para ver o que é que tem para comer. Só que o texto vai dizer para nós que quando o terceiro homem entra na casa, ele toma a iniciativa de pegar o pão e servir os donos da casa. Peraí, tem alguma coisa errada aí, porque se a casa não é dele, que liberdade ele tem para tomar esta atitude? A realidade era ele ficar sentado e os donos da casa o servirem. Só que aí vai acontecer algo que vai nos chamar a atenção. E o que é? Está todo mundo dentro daquela casa triste, está todo mundo dentro daquela casa falando: Jesus morreu. Só que agora o homem desconhecido toma a iniciativa de pegar o pão na mão. E quando ele pega o pão na mão, e eu imagino, e a Bíblia não diz isso, mas eu começo a imaginar os homens sentados e olhando, observando o que esse homem iria fazer. Só que aí, esse homem com o pão na mão vai dar graça. E quando ele dá graça ao pão, eu imagino que os dois homens sentados, um começa a cutucar o outro. Fala: epa, eu já vi esse movimento. Eu conheço alguém que antes de comer dava graça. Peraí, não é possível. Não tem alguma coisa errada. Só que na hora que ele vai partir o pão, o texto diz para nós, e eu imagino que um olha para o outro e fala: não é possível, não é possível. Nós saímos de Jerusalém porque Jesus morreu. Nós chegamos em Emaús com o sentimento de retornar à nossa velha vida, e quem se apresenta diante de nós é o motivo que nos fez sair de Jerusalém. Aí um olha para o outro e fala: não é possível que esse homem que está aqui dentro é Jesus de Nazaré. Só que aí um olha para o outro e fala: rapaz, não é verdade que enquanto ele estava conversando com a gente, o nosso coração estava queimando, e a hora que ele parte o pão, a gente entende que Jesus está lá. E eu quero abrir um parênteses para profetizar algo na sua vida. Porque é que Jesus chega em Emaús. Se Emaús nos fala de voltar para a velha vida, é porque Jesus nunca vai perder ninguém. Jesus nunca vai. Epa, eu gostaria que você levantasse a mão para cima e começasse a agradecer, porque foi Jesus que disse: não vou abrir mão daqueles que vêm até mim. Então você vai abrir a boca e dar glória para mim. Só que aí tem uma outra aparição, e essa é surpreendente. Jesus se apresenta aos seus discípulos e Tomé não está lá. Tomé chega e a conversa não é outra: rapaz, Jesus está vivo. E eu imagino Tomé dizendo: para de brincadeira, essa hora? Não, vem com essa história não, que Jesus está vivo. Não, a gente viu ele. Não, mas para com esse negócio. Jesus está vivo coisa nenhuma. Não, a gente viu ele de repente. Então todos reunidos, inclusive Tomé. Só que a Bíblia diz para nós que eles estão dentro de uma casa com a porta fechada, justamente com medo por conta da perseguição. Então ninguém poderia saber que eles estavam ali. E também não poderia ficar com a porta aberta, porque se alguém passasse, logo ia ver que eles estavam ali. Só que nesse dia estavam todos, inclusive Tomé. E de repente, enquanto eles estão conversando, tem um ser que atravessa a parede, se apresenta diante deles e fala: que a paz seja convosco. Eu imagino todo mundo sentado aqui
imagino Tomé, ouvindo aquela voz e assustado. Não é possível. Jesus se apresenta diante de Tomé. Aí Tomé, não é possível. Só para confirmar, deixa eu ver sua mão. E Jesus mostra a mão para ele. Tomé toca aonde o prego transpassou a mão de Jesus, perfurando ela no madeiro. Quando Tomé passa a mão e percebe que ele está na presença de Jesus, o texto vai dizer para nós que Tomé olha para Jesus e fala: tem misericórdia de mim. Você sabe por quê? Porque há segundos atrás o Tomé só acreditava vendo, e agora, minutos depois, ele sabe que o segredo não é ver para crer, mas é crer para ver. E agora Tomé entende que Jesus está vivo. Só que vai acontecer um fato. Lembra que eu te disse que Jesus ia adiante dos seus discípulos num lugar que ele tinha marcado? Dada essa aparição, todo mundo achava, porque Jesus se apresenta diante deles como um corpo glorificado, e agora todo mundo fica atônito, esquecendo de tudo aquilo que Jesus havia falado, e eles imaginam agora que eles estão sozinhos, que eles estão desamparados, e agora eles vão para onde? Para o mar de Tiberíades. Só que agora o Pedro está com a cabeça atormentada por conta do fato que acontecera com ele. E você lembra que quando Jesus estava sendo humilhado, Pedro está no meio da multidão. A multidão reconhece Pedro e fala: opa, eu te conheço. Você era um que andava com esse homem aí, né? Aí Pedro olha: eu não, eu nunca vi esse homem. Só que aí, antes disso, um dia Pedro chega diante de Jesus e fala: Senhor, onde você for, eu vou. Se você morrer, eu e o Senhor estamos juntos e vamos embora. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, o galo vai cantar, e você vai me negar por 3 vezes. Dado isso, Jesus está sendo humilhado, a multidão reconhece, olha para Pedro e falou: você estava lá junto com ele, né? Eu? Não, nem sei quem é esse homem. Aí de repente um grupo de pessoas fala: mas peraí, o seu jeito de falar lembra ele. Aí Pedro olha para aquele povo e fala: eu nunca vi esse homem. Passado um grupo de pessoas olham para Pedro e falam: mas o seu semblante mostra que você é um deles. E Pedro olha para ele e fala: eu não conheço esse homem. Quando ele termina o homem, o galo canta. Quando o galo canta, ele lembra daquilo que Jesus falou para ele. E agora uma grande tristeza, a ponto de se tornar uma depressão, é instalada na alma de Pedro. E Pedro agora, por conta disso que acontecera, não quer mais ser discípulo, porque ele acha que ele não é mais digno de estar na posição que está, por conta do erro que ele cometeu. E o que ele vai fazer? Vai voltar a pescar. Só que aí eles vão para o mar de Tiberíades. Pedro, com o seu coração temeroso por conta de tudo que acontecera, olha para os discípulos e fala: eu não sei vocês, mas eu vou pescar. Os discípulos olham para Pedro e falam assim: se você vai, a gente vai junto com você. Entram todos dentro do barco
estão no alto do mar, vão pescar a noite toda e não vão pegar nada. Só o que nos chama a atenção é que quem está dentro desse barco é um homem que entende de pesca, é um homem que sabe só do vento soprar se vai pescar ou não. Não é igual o meu cunhado, que inventa uns negócios. Tem que pegar minhoca brava, tem que ir lá fazer a ração do coelho. Não! E não pega nada. Eu também tenho um grupo de amigos que vira e mexe pescam, e vira e mexe eu vou atrás deles. E eu acabei de ver um que está aqui. Só que aí, dentre nós ali, tem o meu primo, o Davi, que ele de vez em quando acerta a mão, pega uns negócios lá e fala: rapaz, se arrumou. E nem ele sabe explicar. Só que dentro desse barco não. Tem um homem chamado Pedro, que sabe e entende o que é pescar. Só que o texto diz: pescaram a noite toda e nada pegaram. Queridos, você acha mesmo que esses homens que estão dentro do barco não jogou rede para a direita, não jogou rede para a esquerda, não jogou rede para frente, rede para trás, rede para o alto, para ver se pegava peixe? Só que pela manhã vai se apresentar um homem na praia, e o texto diz: o homem na praia é desconhecido. Ou seja, o homem que está na praia não é reconhecido pelos homens que estão dentro do barco. E de repente, o homem da praia vai olhar para eles no barco e vai fazer uma pergunta muito interessante. E qual é a pergunta? Tem alguma coisa de comer aí? Imagina a cabeça dos homens que pescaram a noite toda para responder essa pergunta. Porque essa pergunta soa, e eu quero aqui abrir um parênteses, não me tenha como herege, só para a gente entender, soa meio irônica, né? Pesca a noite toda, não pega nada, de repente apresenta um homem na praia e pergunta se tem alguma coisa de comer.